Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 20 de setembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ela, Taliana Oliveira. Bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui na 103,7. Agora às 6h33, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Petróleo atinge maior valor em 10 meses, amplia a defasagem da gasolina e pressiona Petrobras por reajustes. Seleção feminina sofre, mas bate a Bulgária e celebra a terceira vitória no pré-olímpico de vôlei. Mato Grosso do Sul registra o primeiro floco de influenza aviária em aves de subsistência. Presidente da FPA critica a decisão do STF sobre terras produtivas. Vazio sanitário da soja em Goiás chega ao fim neste domingo. Fernando Diniz vai convocar a seleção brasileira no sábado para jogos contra a Venezuela e Uruguai. Recebimento itinerante facilita retorno de embalagem de defensivos. Concurso do FNDE abre inscrições para preencher 100 vagas com salários de cerca de R$8 mil. PMs presos em operação que investiga assassinatos promoviam falsos confrontos para matar testemunhas de crimes. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma ótima manhã de quarta-feira para todos vocês que a partir de agora passam a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. O aumento da cotação do petróleo vem ampliando a distância entre os preços dos combustíveis vendidos pela Petrobras no Brasil e os do mercado internacional. Na segunda-feira, a cotação do barril tipo Brent, usado como referência no mercado brasileiro, fechou em alta de 0,53%, cotada a $94,43. É o maior patamar desde novembro de 2022. Segundo dados da Abicom, que reúne as importadoras no país, a Petrobras vendia ontem gasolina 9% mais barata em relação ao mercado internacional. No caso do diesel, a defasagem é de 13% no levantamento. Essa defasagem é a maior desde o dia 8 desse mês, segundo a Abicom, quando a gasolina estava 7% mais barata e o diesel tinha um preço 14% mais baixo no Brasil que no cenário internacional. Com isso, dizem os analistas, começam a aumentar as pressões do mercado para novos reajustes dos combustíveis nas refinarias da estatal. E o presidente Lula afirmou em seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU que falta vontade política dos governantes mundiais para vencer as desigualdades sociais. Lula voltou a cobrar os países ricos por dívidas ambientais e ressaltou que o desmatamento na Amazônia caiu 48% durante os seus 8 meses de mandato. Lula usou seu discurso para afirmar que a guerra na Ucrânia escancara a incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU e fez críticas ao Conselho de Segurança, que teria perdido a capacidade de mediar conflitos. Tradicionalmente, o Brasil abre a Assembleia Geral desde que a ONU foi fundada em outubro de 1945. O presidente afirmou que o Brasil vai articular a inclusão social e o combate à fome, assim como o desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. 6h36. E o deputado Arthur Maia recorre para disciplinar poderes do STF sobre a CPMI do 8 de janeiro. Yuri Hudson tem os detalhes. Presidente da CPI dos atos de 8 de janeiro subiu o tom contra uma decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Essa é a segunda decisão de ministros da Corte que interferem diretamente nos trabalhos da CPMI. Desta vez, André Mendonça dispensou o primeiro-tenente Osmar Crivellati, ex-ajudante de ordens e atual integrante da equipe de apoio de Jair Bolsonaro, de comparecer à CPMI. Esse foi o segundo depoente que conseguiu o direito de dar simplesmente as costas à convocação de uma comissão parlamentar de inquérito
no Congresso Nacional. Além de Crivellati, a delegada Maria Alencar também obteve a benesse de não comparecer à comissão por uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques. O presidente da CPMI, Arthur Maia, criticou as decisões dos ministros. E acho que nós temos aqui perguntar a nós mesmos, se for o caso, perguntar ao Supremo Tribunal Federal se pode ter CPI ou se não pode ter CPI. Se pode ter CPI, como está na Constituição, então nós temos o direito de fazer essas investigações, convocar as pessoas para virem aqui, para dar os seus depoimentos que julgamos importantes. Se não pode ter CPI, então não faz mais CPI. O que não é razoável é nós estarmos aqui fazendo esse papel. Os parlamentares ligados a Jair Bolsonaro observaram que o depoimento de Crivellati nada teria a ajudar nas investigações, como destaca o filho do ex-presidente, senador Eduardo Bolsonaro. Mas assim, é uma coisa bastante óbvia, né? Não dá para entender porque é que a relatora insiste em usar aqui o palco de uma CPMI para tratar de Rio de Janeiro com temas que não tem nada a ver. Então a CPMI não precisava passar essa vergonha hoje de ter uma decisão de um ministro do Supremo, uma decisão óbvia de permitir que ele sequer viesse para prestar esclarecimento, já que ele não tem absolutamente nada a ver com o tema, com o escopo da CPMI. Na reunião da próxima quinta-feira está previsto o depoimento do blogueiro Wellington Macedo de Souza. Ele foi condenado por tentar explodir uma bomba nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. Parecer técnico do Tribunal Superior Eleitoral aponta para a impossibilidade de Gustavo Mendanha disputar a Prefeitura de Goiânia. De acordo com um documento, nova candidatura do ex-prefeito reeleito que renunciou antes da metade do segundo mandato para disputar outro cargo nas eleições estaduais fere a Constituição Federal. A peça assinada pela analista judiciária Kaline Tavares de Lucena instruirá o voto do ministro Ramos Tavares, relator da consulta feita pelo MDB Nacional, em busca de viabilidade jurídica para o projeto de Mendanha. Futuro MDBista deixou a Prefeitura de Aparecida em abril do ano passado para se candidatar a governador e agora demonstra interesse no passo. Mendanha diz que o parecer é idêntico ao emitido pelo corpo técnico do TSE em consulta semelhante feita pelo PL. 6h39. O governo de Goiás está em processo de análise das finanças para definir se a despesa de 2023 pode ser adiada para 2024. A decisão foi tomada na tentativa de diminuir o custo da máquina pública e evitar furo no teto de gastos neste ano. Entre as áreas em análise está a despesa com pessoal. De acordo com a secretária da Economia, Celine Pérez, todas as medidas serão tomadas cumprindo a legislação. O auxiliar do governador Ronaldo Caiado explica que a análise relacionada à folha de pagamento é conduzida pela Secretaria de Estado da Administração. Em nota, a SEAD informou que as despesas previstas com pessoal para 2023 serão pagas neste exercício financeiro. E o governo de Goiás abriu inscrições no aluguel social para 18 municípios. Saiba quais são nessa matéria de Eduardo Bernardo. A Agência Goiana de Habitação, AGEAB, vai abrir inscrições do programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social para moradores de Alexânia, Pontalina, Acreúna, Abadiânia, Paraúna, Caçu e Uruana. Além de Goianápolis, Piranhas, Campos Belos, Ouvidor, Serranópolis, Mozarlândia, Itaúsul, Itapuranga, Americano do Brasil, Mara Rosa e Santo Antônio de Goiás. As inscrições começam nesta terça-feira, após publicação do edital no site ageab.gov.br. O recurso mensal de R$ 350 é concedido por 18 meses. Após convocação, os inscritos devem comprovar atendimento aos requisitos do programa: o superendividamento, moradia improvisada, nome negativado no SPC Serasa, vítima de violência doméstica, idoso, deficiente e família só com pai ou só com mãe. E ainda ter se inscrito para imóvel de programa habitacional no estado e não ter sido contemplado em programas sociais do estado de Goiás, bolsista do ProBem ou estudante da UEG. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41 e a seleção brasileira de vôlei feminino sofreu mais do que o esperado, mas venceu a Bulgária nesta terça-feira por 3-2, com parciais de 25-13, 22-25, 27-29
25, 21 e 15/8 em Tóquio pelo pré-olímpico. Apesar do triunfo, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães não conta mais com aproveitamento de 100% na competição disputada em solo japonês. O time brasileiro soma 3 vitórias em 3 jogos, mas perdeu a liderança na tabela. Isso porque a equipe nacional perdeu 2 sets. Assim, não soma todos os pontos que poderia na vitória dessa terça-feira. O time exibe agora 8 pontos, 1 ponto atrás da líder Turquia. O Japão também poderá superar o Brasil na tabela dessa rodada. No pré-olímpico, somente os 2 primeiros colocados da tabela conquistam vagas nos Jogos de Paris 2024. Na competição disputada em fase única, em formato de pontos corridos, o Brasil tem como principais adversárias justamente as equipes turcas e japonesa. E falando agora de futebol, após reconhecer o erro em um pênalti não marcado para o Grêmio e divulgar o áudio do VAR, a Confederação Brasileira de Futebol afastou o árbitro Wilton Pereira Sampaio e também o árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira por tempo indeterminado. A entidade confirmou que deveria ter sido marcada a penalidade de Yuri Alberto, que utilizou o braço para impedir o cruzamento de Ferreira passasse a área. Duelo entre Corinthians e o Grêmio nesta segunda-feira terminou em 4-4 e o lance aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo. O árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira considerou que o movimento feito por Yuri Alberto foi normal, sem a intenção de cortar o cruzamento feito por Ferreira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h43. E o Ministério da Agricultura informou em uma atualização na plataforma oficial que 2 novos focos de influenza aviária de alta patogenicidade em aves silvestres foram detectados no Brasil. No total, há 102 casos da doença em aves silvestres no país e 3 focos em produção de subsistência de criação doméstica, somando 105 casos. A mais recente em criação doméstica foi confirmada pelo MAPA nesta tarde em produção de fundo de quintal de galinhas em Bonito, Mato Grosso do Sul. De acordo com a pasta, há outras 6 investigações em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. Dos casos investigados, Daliana, 1 é em criação doméstica em uma galinha em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, outro em galinha em Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, e também outro caso em galinha em Castanhal, no Pará. As notificações em aves silvestres ou de subsistência não comprometem o status do Brasil como um país livre da doença e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM. Olha, o Ministério da Fazenda revisou de 2,5% para 3,2% a estimativa do governo para o crescimento do PIB em 2023. Para o ano que vem, a projeção foi mantida em 3,2%. A melhora na previsão foi motivada pelo resultado do crescimento da economia no segundo trimestre, cuja alta foi de 0,9% ante o primeiro trimestre e de 3,4% na comparação interanual. Além disso, o aumento na safra projetada para 2023 e expectativas de recuperação da economia chinesa também contribuíram para o governo elevar a estimativa de crescimento. Para a inflação, a Fazenda manteve a sua estimativa em 4,85% para o IPCA em 2023. Para o ano que vem, a previsão ficou em 3,40%. Era de 3,3% em julho. E o preço do petróleo se aproxima dos $95, nível recorde do ano. O barril do óleo tipo Brent fechou o dia de ontem cotado a $94,30, um aumento de 0,39%, enquanto que o petróleo WTI, referência para o mercado americano, subiu 0,65%, fechando o cotado a $91,36 o barril. As cotações estão pressionadas por conta de dúvidas sobre déficit na oferta do produto, na esteira de decisões recentes sobre corte na produção da Arábia Saudita e da Rússia. A valorização da commodity, o recuo de grandes estoques e o aperto na oferta podem fazer com que os preços dos barris cheguem a $100, projetam empresas do setor. Conheça os riscos do calor extremo para o organismo do ser humano, nessa matéria de Rafaela Martinez.
A última semana do inverno trouxe uma onda de calor para quase todo o país. A previsão é de que alguns estados quebrem recordes de temperatura até o final da semana, com dias ensolarados e baixa umidade do ar. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, por exemplo, estima que a capital paulista alcance a marca histórica de 37,8 graus no sábado. Em outras regiões, os termômetros devem passar dos 40 graus. O médico cardiologista Emival Rocha, do Ambulatório Médico de Especialidades de Jardim dos Prados, explica que, para além do desconforto, o calor extremo pode agravar alguns quadros clínicos. Alterações como aumento da frequência cardíaca, esse aumento da temperatura da pele, aumento da pressão arterial, pode causar uma fraqueza, diminuições da concentração, sensação de mal-estar e casos mais graves vão desde desidratações mais leves até desidratações mais graves e insolação. Isso necessariamente precisaria de uma intervenção médica para retornar, a normalidade, a homeostase e ter uma melhoria. De acordo com o especialista, o aumento da temperatura na pele faz o corpo transportar mais sangue nas extremidades, o que pode aumentar a temperatura dos órgãos internos. Para evitar os danos causados pelo calor, é preciso se atentar para alguns cuidados. Basicamente, aqueles que trabalham expostos ao sol, roupas adequadas, EPIs adequados, EPCs adequados, maior ingesta de líquidos, água, sucos, águas tônicas, só evitar só mesmo os refrigerantes, bebidas gaseificadas, bebidas com alto teor de açúcar. Mas para a população geral, evitar lugares expostos ao sol, evitar lugares de maior temperatura e uma hidratação vigorosa, Fico alerta a pessoas que já trabalham em ambientes com altas temperaturas, idosos, crianças com até 2 anos e pacientes com comorbidades como insuficiência cardíaca, doenças renais e hepáticas ou problemas respiratórios precisam redobrar a atenção no período. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02 agora. As vendas do comércio goiano registraram um aumento de 1,3% em julho, na comparação com o mês anterior. Trata-se do segundo mês consecutivo de alta. Em junho, as vendas aumentaram 1,5% e também do 6º maior aumento de crescimento aí no país. Os dados divulgados são do IBGE. Na comparação com julho de 2022, o volume de vendas no comércio goiano subiu discretamente, 0,2%. Contudo, pela primeira vez no acumulado deste ano, o setor saiu do indicador vermelho. Tem agora o resultado positivo de 0,1% em 2023. E o Ministério Público de Goiás afirmou que estuda entrar com ações judiciais no caso da crise das maternidades em Goiânia. O órgão revelou que tem participado de diversas reuniões com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e também a Secretaria Municipal da Saúde, com o propósito de buscar uma resolução para a crise. A Fundac UFG adiantou na quarta-feira em entrevista coletiva que haveria restrição de serviços nas maternidades de Goiânia a partir da última segunda-feira por conta da dívida que a instituição cobra de 43 milhões de reais da Prefeitura de Goiânia. A suspensão dos atendimentos eletivos já está em vigor nessas unidades. E uma massa de ar extremamente quente vai cobrir o Brasil nos próximos dias e o calor pode fazer com que as temperaturas cheguem até 45 graus em algumas regiões. Goiás é um dos estados que está na área de influência do evento climático. As informações foram divulgadas pela Metsul Meteorologia e dão conta que os termômetros vão superar em muitos os valores médios históricos de temperatura máxima em todas as 5 regiões do país, com alto potencial de quebras de recordes para o mês de setembro e talvez até recordes absolutos. E o município de Rio Verde é o segundo maior produtor de soja do Brasil. E quem traz essa informação no detalhe é Juliana Carnevale. Dados do IBGE apontam que com um crescimento de 11% na produção em relação a 2021, Rio Verde subiu 2 posições e passou a ocupar em 2022 a 2ª colocação no ranking dos principais produtores de soja entre os municípios brasileiros. O primeiro lugar ficou com Sorriso, no Mato Grosso. O levantamento também deu destaque ao desempenho de outros municípios goianos, como Jataí, Cristalina, Quirinópolis e Ipameri.
Segundo o estudo do IBGE, em 2022, a produção agrícola goiana atingiu o valor recorde de 77 bilhões e 100 milhões de reais. Com o resultado, Goiás alcançou o maior percentual de participação no valor da produção agrícola nacional já registrado pelo IBGE, passando de 8,4% em 2021 para 9,3% no ano de 2022. A principal responsável por esse desempenho foi a soja. No ano passado, o valor da produção da oleaginosa somou 43 bilhões de reais no estado, um crescimento de 25,9% em relação a 2021. A participação goiana no valor de produção nacional do produto também aumentou de 10% para 12,4%. Além de Rio Verde, na segunda posição no ranking nacional em 2022, Goiás emplacou mais 2 municípios entre os 15 maiores produtores de soja do país. Jataí ficou na 11ª posição e Cristalina ocupou a 15ª colocação. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h06 agora. E o técnico Fernando Diniz vai anunciar neste sábado às 15h a lista dos 23 jogadores convocados para defender a seleção brasileira diante da Venezuela e do Uruguai em duelos válidos da 3ª e 4ª rodadas da eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Após estrear com 2 vitórias diante de Bolívia e Peru, o Brasil volta a campo no dia 12 de outubro contra a Venezuela na Arena Pantanal em Cuiabá. Depois encara o Uruguai no Estádio Centenário em Montevidéu no dia 17. Essa será a segunda convocação de Fernando Diniz na seleção. Antes de elaborar a lista, ele precisa se focar em preparar o Fluminense para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira no Maracanã, em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. A tendência é que o técnico mantenha a base da última lista. Uma possível mudança é a saída de Gabriel Martinelli, atacante que machucou a coxa esquerda em partida no Arsenal no último sábado. Por outro lado, a chance do retorno de Vini Júnior, que foi cortado da primeira convocação de Diniz e ainda não voltou a atuar pelo Real Madrid. O Brasil lidera as eliminatórias com 6 pontos, superando a Argentina no saldo de gols. E o Corinthians anunciou nesta terça-feira como vai funcionar a venda de ingressos para o primeiro confronto contra o Fortaleza pela semifinal da Sul-Americana. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30 de Brasília, na Neoquímica Arena. A venda das entradas abre hoje, quarta-feira, daqui a pouco, a partir das 11 da manhã, com exclusividade para os sócios torcedores do clube que possuem créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia. Às 13 horas terá início a comercialização para todos os membros adimplentes do fiel torcedor, conforme o ranking de pontuação. Já a venda para o público geral começa na sexta-feira, a partir de 15 horas, caso ainda haja bilhetes disponíveis. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.ingressoscorintias.com.br. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h08. E o período do vazio sanitário da cultura da soja em Goiás chega ao fim no dia 24 de setembro deste ano. Consequentemente, a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, os agricultores do estado estão autorizados a dar início à semeadura da soja. A janela de plantio se estenderá até o dia 2 de janeiro do ano que vem. Durante os últimos 90 dias, de 27 de junho a 24 de setembro, os produtores foram proibidos de plantar ou manter plantas de soja em qualquer estágio de desenvolvimento nas lavouras. Essa medida visou prevenir a disseminação da ferrugem asiática, uma vez que as plantas que emergem nas áreas cultivadas após a colheita da safra, conhecidas como tigueiras da soja, podem servir como hospedeiras do fungo causador da doença e, por isso, precisam ser erradicadas. Essa ação segue a instrução normativa número 2 de abril de 2022 do governo de Goiás, em cooperação com a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, cujo objetivo principal é preservar a sanidade das plantas no estado. 7.9. Recebimento itinerante facilita o retorno das embalagens de defensivos agrícolas. Quem traz essa informação é Cadu Macri. Preservar o meio ambiente é uma responsabilidade de todos dentro da sociedade. Pensando nisso, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, em parceria com as associações de revenda
de Defensivos Agrícolas e órgãos municipais investiu nos recebimentos itinerantes, que são eventos para a devolução de embalagens vazias de defensivos agrícolas. A ideia visa atingir principalmente os pequenos agricultores que estão em propriedades rurais distantes das 420 unidades de recebimento que integram o sistema Campo Limpo. Além de permitir que os produtores rurais cumpram com sua obrigação legal, os recebimentos itinerantes auxiliam também no menor deslocamento e no planejamento do produtor rural. Antônio Carlos Amaral, gerente de operações do INPEV, destaca que o propósito é ajudar a todos da cadeia produtiva, agricultores, fabricantes, registrantes e canais de distribuição. Ele veio para ajudar toda a comunidade, né? O recebimento itinerante não está ali para receber só de um agricultor, ele recebe de vários agricultores. Então, um caminhão que precisaria juntar 10 mil embalagens, 20 mil embalagens pequenas, consegue juntar de vários pequenos agricultores somente em um dia, 2, 3 dias. Então a facilidade da operação ajuda muito a agilidade do agricultor e ele cumprir a sua obrigação legal e preservar o meio ambiente e não ter um resíduo na sua propriedade rural. Só em 2022 foram realizados 4.353 recebimentos itinerantes em todo o Brasil. Com isso e com as devoluções em unidades de recebimento, o sistema Campo Limpo destina 100% das embalagens vazias de forma ambientalmente correta, sendo 93% delas recicladas e 7% incineradas. Para Antônio Carlos Amaral, essa é uma forma de garantir a preservação do meio ambiente em todos os cantos do Brasil. Se a gente olhar a proporção do nosso país e o tamanho que ele é, a diversidade de propriedades rurais, de culturas, de uso de defensivos nessas propriedades, ela tem uma gama muito grande distribuída por tudo. Então a gente consegue garantir, aplicando o recebimento itinerante, que todas essas regiões vão estar abrigadas para a destinação dos resíduos que são gerados em grandes propriedades rurais, mas também em pequenos. Então a preservação do meio ambiente é para toda a sociedade, para todos os produtores rurais, que impactam diretamente a preservação do meio ambiente e a saúde humana. Desde 2002, o sistema Campo Limpo já destinou adequadamente mais de 700 mil toneladas de embalagens. Só no ano passado, foram mais de 52 mil toneladas. Agência Rádio Web, produção e reportagem Cadu Macri. 7h13 agora. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 20 de setembro. No próximo bloco, concurso do FNDE abre inscrições para preencher 100 vagas com salários de cerca de R$8.000. Policiais militares presos em operação que investiga assassinatos promoviam falsos confrontos para matar testemunhas de crimes. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21 agora, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E as inscrições para o concurso público do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foram abertas nesta segunda-feira. São 100 vagas para o cargo de especialista em financiamento e execução de programas e projetos, um salário a partir de R$ 7.938,73. O FNDE é o braço operacional do Ministério da Educação. Os funcionários que assumirem o cargo serão responsáveis pela elaboração de normas para captação de recursos aos estados, Distrito Federal, municípios e estabelecimentos de ensinos particulares, além de financiar e coordenar projetos educacionais. Para se inscrever é necessário ter nível superior, ou seja, diploma de conclusão de curso de nível superior ou habilitação legal, equivalente em qualquer área de formação, fornecido pela instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou a suspeição do juiz federal Eduardo Apio, que atuou na Lava Jato, e suspendeu o processo administrativo aberto contra o magistrado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Toffoli não determinou que Apio volte a despachar na 13ª vara. A decisão sobre isso é um eventual próximo passo no caso. O magistrado está afastado das funções desde 22 de maio, por decisão do Conselho do TRF4. O TRF disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. Apio foi declarado suspeito pelo tribunal no dia 6 de setembro. Na ocasião, o tribunal anulou todas as decisões do magistrado relacionadas à Operação Lava Jato. E parlamentares da oposição pediram nesta terça-feira a suspensão da relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, Elisiane Gama, do PSD, sob a justificativa de parcialidade por parte da senadora. O presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, negou ter poder para decretar tal medida e acusou os solicitantes de tentar colocar a opinião pública contra ele. Elisiane, por sua vez, chamou o movimento de manobra que não vai colar. O pedido, feito por meio de uma questão de ordem, foi lido pelo senador Isalci Lucas, do PSDB. Maia sustentou que não encontrou no pedido nenhuma punição que possa ser dada pelo presidente da CPMI a quem quer que seja. No pedido, a oposição sustenta que Elisiane teria preparado previamente as perguntas feitas por ela ao general Gonçalves Dias, ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 7h23 agora. Entenda quais são os benefícios de fazer o Seguro Pix nessa matéria de Cadu Macri. Em novembro de 2020 foi lançado o Pix, forma de transferência instantânea de valores entre contas de todos os tipos de instituições financeiras. A modalidade virou um sucesso para pessoas físicas e jurídicas e, segundo os dados do Banco Central, em junho de 2023 atingiu 2,86 bilhões de transações. Mas não só de vantagens vivem as pessoas que usam o Pix. Diversos tipos de crimes, como sequestro, extorsão e outros golpes, acabaram vindo como efeito colateral. Para evitar passar por este tipo de situação, existe o Seguro Pix. Os segurados podem pagar entre R$ 2,90 e R$ 32,90 para se protegerem desse tipo de problema. A variação do valor tem a ver com o montante segurado que for escolhido. Carlos Eduardo Silva, membro da Comissão de Seguros Gerais e Afinidades da Federação Nacional de Seguros Gerais, explica quais as vantagens do Seguro Pix. O Seguro Pix fornece proteção contra transações financeiras indevidas, realizadas através de extorsão, coação, sequestro ou grave ameaça. A maior vantagem é ter o patrimônio protegido. Em caso de alguma transação indevida, a seguradora irá reembolsar o prejuízo sofrido, evitando prejuízos inesperados e devolvendo o equilíbrio financeiro, contribuindo assim para uma maior tranquilidade de quem usa o Pix. A cobertura do seguro não está atrelada ao número de transações financeiras indevidas, e sim tem relação com o montante segurado, como revela Carlos Eduardo Silva. A cobertura do seguro não está atrelada à quantidade de transações indevidas. Ela está atrelada ao montante segurado definido na compra do seguro. Por exemplo, uma pessoa que decidiu contratar o seguro para um montante de R$5.000, independente da quantidade de transações indevidas ocorridas, será indenizado o valor efetivo do prejuízo, limitado aos R$5.000, independente se foi uma transação ou 10 transações. O Seguro Pix pode ser adquirido em instituições financeiras e também em alguns varejistas e telecom, desde que haja parceria com as seguradoras. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. 7h26. Policiais militares foram presos nesta terça-feira durante a Operação Tesarac, que investiga assassinatos em Anápolis e Teresópolis de Goiás. Segundo o documento do Ministério Público, os militares são suspeitos de promover falsos confrontos para eliminar testemunhas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária, 18 mandados de busca e apreensão em Anápolis, Caldas Novas, Nerópolis, Nova Zelândia, Goiânia e Brasília. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, junto com outras forças de segurança, afirmaram que não compactuam com nenhum tipo de desvio de conduta
A Corregedoria da PM Goiânia informou que abriu os procedimentos legais cabíveis. Sobre a prisão dos policiais militares, a Secretaria de Segurança Pública detalhou que o Comando de Correções e Disciplina da PM acompanhou o cumprimento de mandados de prisões temporárias e de busca e apreensão feitos pela primeira vara criminal da comarca de Anápolis. E o Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, divulgou que as inscrições para o processo seletivo do vestibular UEG 2024, cursos EAD, estão abertas. Esse processo seletivo oferece um total de 1.110 vagas nos cursos de Ciências Biológicas, História e Pedagogia. As inscrições podem ser efetuadas por meio do website oficial do vestibular em www.vestibular.eg.br até o dia 28 de setembro. A taxa de inscrição é R$50, com a ressalva de que a mesma é isenta para titulares ou dependentes registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e também para doadoras regulares de leite materno, em conformidade com a lei estadual sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. De acordo com as informações divulgadas, há vagas reservadas no âmbito do sistema de cotas, as quais estão direcionadas a candidatos provenientes da rede pública de educação básica, bem como a candidatos negros, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência. O processo seletivo vai acontecer em uma única etapa, composta por prova objetiva e prova de redação. As datas para a realização das provas foram marcadas para o dia 29 de outubro, enquanto o resultado final será divulgado no dia 11 de dezembro. Mineiros, através do polo da UAB, têm disponíveis 40 vagas para pedagogia e 40 vagas para o curso de História. E professor é preso por crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Anápolis. E quem traz os detalhes, Eduardo Bernardo. O Grupo Especial de Investigações Criminais da 3ª Delegacia Regional de Anápolis cumpriu mandado de prisão e busca e apreensão contra um professor de vôlei. Ele é investigado por praticar uma série de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A investigação começou após o colégio no qual o investigado dava aulas relatar à polícia que alguns alunos revelaram abusos praticados pelo suspeito. A equipe policial iniciou as investigações e identificou que, somente em uma escola, o professor havia praticado o crime contra pelo menos 18 crianças e adolescentes. Diante dos fatos, a Justiça expediu mandados de prisão e busca e apreensão contra o investigado. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que admitiu erro após um pênalti não ser marcado para o Grêmio por conta de uma bola na mão de Yuri Alberto do Corinthians, optou por afastar a equipe do VAR da partida. E o Wilton Pereira Sampaio, árbitro do confronto, está com a situação sob análise da entidade. Emerson de Almeida Ferreira, que estava no comando da sala do VAR, e os assistentes Johnny Bastos de Oliveira e Michel Patrick Costa Guimarães foram distanciados. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h30 agora. Na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária desta terça-feira, o presidente da bancada, deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, disse que além do marco temporal existem outras questões preocupantes que envolvem o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. Segundo o parlamentar, repetidas decisões contrárias aos produtores rurais em todo o Brasil caracterizam um ativismo judicial por parte da Corte. Sobre outras interpretações por parte dos ministros do STF, Lupion destacou a desapropriação de terras produtivas sem função social. O deputado acredita que a decisão fere o que já está na Constituição. A correria citada por Lupion já está em andamento. Isso porque o deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, presente à reunião, é o autor do projeto de lei 4.357 de 2023, que trata da impossibilidade da desapropriação por interesse social. De acordo com o líder da bancada do agro, o assunto será tratado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para ser pautado no plenário. 7h31. E prêmio reconhece mulheres cientistas e pesquisadoras do agro. Quem traz essa matéria é Carolina Prazeres. Conhecer a importância, contribuição e relevância de pesquisadoras para o setor agronegócio, o Prêmio Mulheres do Agro lançou uma nova categoria chamada Ciência e Pesquisa. O prêmio é uma iniciativa idealizada pela Bayer e pela Associação Brasileira do Agronegócio. E nesta edição, 4 pesquisadoras estão concorrendo ao título da nova categoria. A instituição vinculada receberá um incentivo de R$15 mil destinados para projetos da vencedora.
Diretora de comunicação da divisão agrícola da Bayer no Brasil, Daniela Barros, fala sobre a intenção da nova categoria. Essa nova categoria do Prêmio Mulheres do Agro, ela vem para reconhecer a atuação de cientistas que possuem pesquisas ancoradas nos pilares ESG, ambiental, social e de governança. A gente quer, com isso, enfatizar o avanço que a ciência e a pesquisa trazem em termos de sustentabilidade e inovação no agronegócio, mas, ao mesmo tempo, reforçar como o protagonismo das mulheres está cada vez mais presente, tanto dentro quanto fora da porteira. Instituições e empresas parceiras do prêmio realizaram indicações de 19 nomes para avaliação final. Um grupo técnico definiu as finalistas através de análise de currículo Lattes, relevância dos projetos para a sustentabilidade e desenvolvimento do agronegócio, além de impacto científico, ambiental e social e a relação com inovação e tecnologia. Barros informa que o público pode conhecer os projetos das finalistas. Na Bayer investimos cerca de 2,8 bilhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento, porque a gente sabe o quanto inovar é fundamental para o setor. Por isso, eu gostaria de convidar todas e todos a visitarem o site do Prêmio Mulheres do Agro. Lá vocês poderão conhecer as pesquisadoras finalistas e entender um pouco mais sobre a contribuição de cada uma. A partir daí, bastam alguns cliques para votar na sua favorita. A vencedora será escolhida por meio de voto popular, que pode ser feito no site do Prêmio Mulheres do Agro até o dia 5 de outubro. O anúncio da vencedora será durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, no dia 25 de outubro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.